Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações importantes, precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com a fisioterapeuta Ada Krishna Sampaio e a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que a gente vai falar sobre o cuidado com o nosso corpo nesse momento de trabalho em home office. Até outro dia desses, a nossa casa era o lugar de descansar. E aí, 90 dias atrás, mais ou menos, ela virou o lugar de tudo. Você descansa, você se diverte, você trabalha e, afinal de contas, será que a nossa casa está pronta para ser o nosso lugar de trabalho? Vamos lá! Seja muito bem-vinda, Ada. É um prazer conversar novamente com você no Trabalhador em Foco. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Carla. Agradeço o convite. Conversar com você e com os telespectadores é sempre muito bom. Maravilha. Eu estou em casa, aqui no escritório. Você está gravando de onde? Da minha casa. Eu cheguei do trabalho ainda há pouco e estou gravando da minha casa, especificamente do quarto do meu filho, que é o local onde tem mais silêncio e é próximo do sinal do Wi-Fi. É Então, isso aí. todas essas questões. Questões, não é? Perto da internet, o lugar que tem mais silêncio. E aí, a gente já está conversando sobre o nosso papo. Você é fisioterapeuta, especialista em ergonomia e está fazendo uma especialização em teletrabalho, não é isso? É Mestrado. telesaúde, é Telesaúde. isso. Eu estou terminando o mestrado em telesaúde, a linha de pesquisa é educação em saúde, né, onde a gente fala sobre conscientização ergonômica na minha dissertação. Legal. Então, vamos Saúde conversar cresceu, sobre isso. né, nessa pandemia. Cresceu enlouquecidamente. Você já estava Graças a Deus. você estava no lugar certo na hora certa, estudando a coisa certa, digamos assim. Básico, o que é home office para quem ainda não entende esse termo? É trabalho remoto. Trabalho remoto. Ele pode ser em casa ou não, né? Mas assim, eu posso estar em um outro local que não seja no meu local de trabalho, mas é um trabalho remoto. Certo. De forma geral, isso já vinha crescendo, mas deveriam existir vários passos para que o trabalhador pudesse, de fato, iniciar os trabalhos de casa, executar os trabalhos de casa. Quais seriam esses passos que deveriam ter sido realizados antes de todos os trabalhadores serem meio que atirados em casa? Eu acho que inicialmente, assim, imaginando que a gente não tivesse a pandemia, tá? Certo. Ia ser uma opção, né, do trabalhador querer aceitar aquele trabalho em teletrabalho, em home office. Por quê? Eu preciso ter um local adequado na casa para isso. Eu não tenho escritório na minha casa. Então, eu tive que tirar o meu filho do quarto dele para que eu pudesse fazer aqui a nossa reunião. E Sim. muitas vezes eu estou tendo várias reuniões em casa, em home office, e eu tenho que procurar um lugar tranquilo. Né? Então, eu tenho que ter a aceitação do trabalhador daquele regime de trabalho. Todo mundo foi pego de surpresa, né? E aí vamos trabalhar em home office, porque é o que temos para hoje, né? E aí, além disso, existem as questões do mobiliário, dos equipamentos, da internet, né, da conectividade, o local onde a pessoa mora, às vezes, não tem uma boa conectividade, o tipo de internet. E aí a gente tem uma série de coisas a fazer com um equipamento que, às vezes, não é aquele que a gente tinha lá no nosso trabalho. Certo. E aí a gente consegue resolver isso tudo, né? Maravilha. Vamos falar das questões que tem muito a ver com a tua formação, que é a fisioterapia, e que tem a ver o cuidado com o nosso corpo, né? De uma hora para outra, não é o meu caso, porque, como eu disse, eu já trabalho no escritório, na minha casa, que foi pensado para isso
quando eu era adolescente, por incrível que pareça. Esse Legal. escritório foi montado pelo meu pai quando estava construindo a casa. Ele imaginava que eu precisava ter um escritório. Mal sabia ele que eu ia de fato, de verdade, usar tanto. Então, assim, aqui no meu local de trabalho estacionado, tem coisas muito que eu acredito que sejam muito interessantes e que a gente possa conversar. Por exemplo, a minha cadeira tem braço. E aí o meu braço, que eu fico teclando, fica apoiadinho, bonitinho. O meu braço fica num ângulo de 90 graus certinho. Isso é Uau! importante na hora de pensar, não é? Muito. Sim, sim. E a altura da mesa que você tá. Porque se a bancada, a mesa, não sei onde você tá, for alta, né, a cadeira vai ter que ser ajustável para subir ali, né? Eu até separei algumas imagens de local de trabalho que nas nossas redes sociais, da minha empresa e da Renata, da Uhum. Ergon, a gente fez. Não sei se você depois teria Você vai como. me mandar e na edição a gente vai colocar. Pode ficar tranquilo. Ok, Tá? ok. Olha só, a cadeira com os braços é importante para que você fique com os ombros relaxados. Os Isso aí. ombros têm que ficar relaxados e você apoiar o braço na cadeira e teclar naquela altura do ângulo de 90 graus do cotovelo, tá? 90 graus, para quem não lembra da escola, é um L certinho. Não é isso? Isso. Isso aí. Além disso, e a gente está falando primeiro dessas questões básicas, né? Tem uma questão da perna, não é? Sim, é o pé. Como é que eu tenho que ficar sentada de verdade? E quem está começando a trabalhar precisa se adequar em casa para isso. Hábitos de cruzar a perna devem ser abolidos. Cruzar a perna, sentar por cima da perna, não são hábitos bons. Eles desalinham a sua coluna, desalinham a bacia, além de prejudicar a circulação que vai para a perna. Ok? Então, a gente tem que ter um apoio, as duas pernas retinhas, e um apoio no pé. Se a cadeira, a mesa que você está usando, for numa altura que seu pé alcança, de acordo com a sua estatura, ótimo. Esse apoio deve ser um apoio mais rígido, né? Fixo, não mole. Tá? Esse apoio, ele facilita o retorno venoso no membro inferior, na perna, o que traz um conforto para o seu trabalho. Se você ficar com a perna flutuando, balançando, você vai Exatamente. ela fica dormente, você vai sentir um desconforto na perna, tá? E as questões de pausas, né? O nosso corpo, nós somos bípedes. Nós não somos, não nascemos para ficar sentada. A nossa coluna foi feita curvas. E essas curvas são importantes para dissipar as cargas e estão no nosso corpo, porque a gente está num planeta que tem a ação da gravidade, né? Nosso peso. Então, para que a gente tenha e mantenha as nossas curvas, a gente tem que fazer pausas e ficar em pé nessas pausas. Ok? Isso é muito importante. Não adianta fazer pausa do trabalho e sentar no sofá. Não. Em pé. Em pé. Se você trabalha sentado, você vai ficar em pé. Você pode se espreguiçar, você pode esticar a coluna para trás, tá? Eu uso, ó, vou mostrar para você, ó, uma almofadinha. Atrás, porque encaixa aqui atrás, porque eu não tenho a cadeira ajustável. A minha cadeira, ela é ajustável e ela não é reta. Ela é assim. Então, ela encaixa muito bem nas minhas costas. Foi um super presente que a minha mãe me deu, eu assumo. Não fui eu que comprei, não, porque eu comprei uma barata, daquela que é redondinha atrás. Mas aí, como eu sempre trabalhei aqui, há muitos anos, quase 14 anos que eu trabalho em casa, ela um dia me deu de presente, falou assim, não, eu comprei uma cadeira direita para você. Mãe é mãe, né? Não importa a idade que a gente tem. Mãe é tudo de bom. E aí, essa cadeira, ela tem a coisa da coluna. Então, por isso que eu não preciso da almofadinha. Mas a almofada é uma boa opção para poder fazer esse parangolé para ficar perfeito nas costas, né? Adaptar isso. Pode ser também uma toalha enrolada, que você vai fazer um rolinho e vai colocar atrás da sua coluna lombar. Porque, assim, uma cadeira adequada, a sua produtividade está extremamente relacionada a essa cadeira adequada. Se você está desconfortável na cadeira, você vai sentir dor. E cada vez que você sente dor e você sente desconforto, a sua cabeça para de pensar naquilo que você está trabalhando. Certo. Vai para a dor. Então, a gente fica saindo o tempo todo do foco.
tá? Eu sugiro pausas, pelo menos, para ficar em pé, a cada hora. De quanto tempo, pelo menos? Uns 3 minutos, estica as costas para trás, bebe a sua água, né? Faz um lanchinho, conversa um pouco com alguém. Assim, quando o trabalho para mim é muito focado, o meu trabalho, por exemplo, a dissertação do mestrado, eu fazia 30 minutos. Eu falava 30 minutos, eu não penso em nada. Eu colocava meu celular para despertar e ir longe. Não deixava ele perto de mim, porque se ele não muda, ele já vive no mudo. Para Sim. que ele não me atrapalhe. E aí ele despertava 30 minutos, aí eu levantava, via outras coisas durante 5 minutos, daqui a pouco mais 30 minutos. E assim eu ficava até 2 horas. Aí de 2 horas eu dava uma parada. Parava mesmo, uns 15 minutos. Para quem está no sistema de home office, dá para intercalar algumas coisas bem interessantes. Como eu tenho o hábito e eu sou muito regrada, eu sou a pessoa do horário, eu sou a pessoa da agenda. Então, assim, quem me conhece ou trabalha ou grava comigo sabe que eu sou bem organizadinha. E aí, nesse contexto, eu aprendi a trabalhar em home office de uma forma muito produtiva e, ao mesmo tempo, tentando respeitar as minhas características. Eu não faço pausas a cada hora porque eu não consigo ser tão regrada assim. E porque eu sou bem workaholic de verdade. Mas as minhas pausas, elas existem. E aí eu já criei um tempo entre elas. Então, assim, vira e mexe, eu faço uma pausa e lavo uma louça, já que eu tô dentro de casa. Faz uma pausa e corre para jogar uma roupa dentro da máquina de lavar. E aí volta. E aí, nesses pequenos ciclos, eu vou me levantando e me esticando e fazendo algumas atividades que são típicas de quem está trabalhando dentro de casa. Essa pode ser uma opção interessante? Pode ser uma opção interessante, né? Da gente chegar e fazer as pausas, dentro delas a gente colocar as questões de casa. Porque Eu a acho gente muito. consegue gastar uns minutinhos, né? Assim, nossa, vou jogar a roupa dentro da máquina. 5 minutos em Sim, pé, maravilha, voltei. E ainda é um tempo otimizado, porque a casa na pandemia também vira um pandemônio, né? sim, sim. Sim, porque tudo muda, né? E é incrível como a gente, né, precisa da rotina para se sentir seguro, né? A Sim. rotina mudou, todo mundo. Já estamos criando uma nova rotina, na verdade. E essa nova rotina, por exemplo, é isso: você chegar e planejar que na sua pausa você vai fazer uma atividade de casa, não é? Isso é uma coisa importante. Legal. Nesse mesmo contexto que a gente estava falando, é importante a gente pensar, então, para quem está trabalhando com computador nesse momento de home office. A cadeira é muito importante, a altura do computador. Onde é que o monitor do computador... A gente falou do teclado, né? O teclado tem que ficar no lugar e o mouse em que o seu braço esteja em 90 graus e que esteja encostadinho nos braços da cadeira, para a gente se organizar para isso. Mas tem uma outra coisa que é o olho e o monitor. Como é que é isso? Que ângulo é esse? Uhum. Eu olhando para baixo, olhando para cá, olhando para cá. Como é que tem que ser isso? Por conta dessa parte do Você vai pescoço. olhar para a coluna cervical. Você vai olhar para frente e quando você olhar para frente, a altura da sua visão tem que estar na parte superior da tela. Por que isso? Porque a gente vai ler daquela parte superior para baixo. E aí a nossa visão não vai ficar, não vou ter tanta exposição da iluminação do computador, que é uma iluminação forte, Sim. no meu globo ocular. E isso diminui a fadiga visual. Porque quando a gente está, seja no computador, no celular, a gente diminui o movimento de piscar. E como a gente diminui o movimento de piscar, a gente lubrifica menos a visão. E isso traz uma fadiga visual muito grande. Tá? Então, a altura vai ser essa. Visão, na altura que você tiver, a parte superior. E você vai ler dali para baixo. Ok? Muito Você legal. pode também a questão da visão, de repente, diminuir um pouco o brilho da sua tela.
tá? Não usar ele muito claro, excessivamente, porque você vai estar exposto nele o dia inteiro. Isso serve para teletrabalho ou trabalho normal, qualquer trabalho no computador. Maravilha. Uma das coisas que a gente percebe que está acontecendo, e aí é fácil de observar isso, é só dar uma passada no Facebook, que você vai ver várias pessoas que estão trabalhando em casa e falam assim: ah, hoje eu vou ficar na minha cama com o meu computador, vou ficar deitadinha de lado. E aí? Parece que é confortável, mas o que o corpo acha disso? Não. Acha péssimo. Você vai sobrecarregar a sua coluna. Não faça isso. A sua coluna inteira você vai sobrecarregar. Tá? Da lombar, torácica, cervical, vai sobrecarregar tudo. O local para você usar o computador é na mesa, uma cadeira. Ok? Até o celular, tá? O ideal é numa mesa com apoio em uma cadeira. A gente fica torto com o celular e a gente fica com o pescoço assim, né? O dia Essa era a minha inteiro. próxima Então, assim, questão. A eleva. gente está acostumado. O meu celular não está aqui na minha mão agora, porque ele fica aqui do meu lado, me ajudando com o tempo no cronômetro, bem no olhar aqui. Mas, em via de regra, a gente fica assim. E o quanto isso é ruim para o Isso. corpo e para o cotidiano? Até que A o gente que isso pode inverte. provocar? Quando a gente fica assim, ó, tô com o celular aqui. Quando a gente fica assim, a gente está invertendo a curva da coluna. A curva do pescoço, da cervical, ela é uma lordose. Quando a gente faz isso, a gente faz o contrário nela. Então a gente sobrecarrega demais a coluna. E a nossa cabeça é uma parte pesada do corpo. A nossa cabeça pesa aproximadamente 9% do nosso peso corporal. Então, quando eu fico muito tempo no computador assim, eu estou fazendo com que a minha musculatura da região posterior do pescoço segure 9% do seu peso corporal por muito tempo. Então, assim, usar os apoios, já existe, né, no mercado, aqueles apoios que você coloca na mesa, no celular, para você ver vídeo. Se for teclar, aproxima ele, né? Você vai deixar a distância mínima de 30 centímetros do celular, O também para não celular para prejudicar poder a sua fazer visão. mínimo de 30. 30 centímetros. E você vai colocar aqui, assim, nessa altura, na altura da sua visão. Tá? Então, fazer na mesa, você tem como apoiar o seu braço na mesa, no braço da cadeira, para você verificar o celular. E todas essas tecnologias, elas têm um tempo para você usar, né? Assim, não é bom você usar o celular o dia inteiro, você está exposto, né, a essa luz do celular e do computador assim o dia inteiro. Por isso a importância das pausas. Certo. Aí A pausa o distância computador e vai para o celular, né? não Pausa o adianta computador e também. vai. Por isso que é melhor em home office fazer a pausa, ou para beber uma água, ir na cozinha buscar uma água, ou então para poder lavar uma louça, fazer alguma coisa de uma ordem mecânica que levante, que mexa esse corpo. Agora, Brincar com o os 30, cachorro. isso aí, os 30 centímetros que você falou do celular é também o mínimo de espaçamento entre o narizinho, porque eu vi você apontando o narizinho e o computador? Não, o computador é mais, porque É a tela é mais? maior. É mais, são 50 centímetros que a gente tem aí de distância. Dá o tamanho do seu braço. Você vai colocar 50? o seu Deixa braço eu pegar aqui, uma ó. régua aqui. Eu tenho uma régua Vai aqui no escritório. Vou medir para a gente ver. Ó, essa minha régua colocar o aqui tamanho do é de seu braço. 60. Ó, o meu tem mais de 60. Tudo bem, de 50 a 70 Legal. centímetros, de 50 a 70 centímetros, normalmente é o que a gente recomenda. 50 Aqui centímetros, acho que o dá mínimo. 70. Então, eu tô Ótimo. indo muito bem, né? Muito bem. Papai foi bem pensando e organizando o escritório para eu trabalhar, porque talvez eu não pensasse tão bem assim, né? Falamos da questão do celular, do hábito de ficar deitado, que é péssimo nesse momento. As pausas, então, são necessárias pelo menos 5 minutos para cada 1 hora de trabalho. Uma das categorias profissionais que foi para casa e que continua trabalhando é a galera de telemarketing.
E aí, vou pegar o meu telefone que está aqui do lado, e aí a gente tem um hábito que é assim. Fala para mim um pouquinho desse hábito, Ada. Como é que fica esse hábito? Você está forçando o seu pescoço, né, a sua coluna cervical, a musculatura só de um lado está sendo contraída, então, assim, não é legal. Isso não é bom. No telemarketing, no local, né, nas empresas, normalmente eles dão headset, né, que Exatamente. é aquele fonezinho. Então, assim, se possível, usar o fone de ouvido. Se não tiver o headset, utilizar um fone de ouvido. Falar no celular com fone de ouvido é algo muito bom, É né? uma boa Porque alternativa. você se mantém numa boa postura. Certo. E E é também, o fato de péssimo. ficar segurando o telefone muito tempo também não é uma boa opção. Quando você vai fazer uma conversa breve, tá tudo bem. Agora, trabalhar 6 horas por dia, essa coisa do braço também levantado segurando, não vai ser uma boa opção. Não vai ser uma boa opção. Arruma algum apoio, adapta, eu adapto apoios para o meu celular, porque eu tenho reuniões, eu fico com o computador e com o celular, às vezes, aqui do lado. Eu adapto qualquer apoiozinho, um livro, qualquer coisa e fone de ouvido. Certo. Porque a gente tem que entender, e o motivo desse nosso bate-papo é que a gente não tem ideia de quando é que todo mundo vai voltar a trabalhar de verdade, de quando todos os alunos vão voltar a estudar. E aí, se a gente saísse do mundo do trabalho e falasse sobre os estudantes e as práticas das escolas, a gente teria pano para manga. Eu tenho um filho adolescente e é realmente muito difícil colocá-lo sentado na cadeira, na mesa, porque eles já estão mais cansados e mais estressados. A gente, já que é adulto, consegue perceber os danos que a gente pode estar causando para o corpo, né? O adolescente a gente tenta, mas é mais difícil, né? Agora, uma questão que a gente sempre fala é a questão de se alongar, né? Você falou levantar, dar uma esticada e tal. Quais são alguns tipos de exercícios básicos, movimentos básicos que você pode sugerir para o nosso telespectador que começou a trabalhar agora em home office e que está se sentindo com aquela dor nas costas, aquela sensação de que está carregando a cruz aqui, o peso, que não estava habituado a trabalhar ou que mesmo tentando adequar a realidade da casa, não consegue ter em casa o mínimo de equipamentos possíveis e adequados para poder trabalhar. O que ele pode fazer de movimento e tal para tentar melhorar a condição física, o corpo, nesse momento que a gente está vivendo? Vamos lá. O ombro e o pescoço no teletrabalho, né, no trabalho no computador, é algo que mais pesa, né? Mais dói, dá desconforto. Então, no ombro, você pode relaxar o ombro, fazer movimentos circulares para trás. Depois, isso. Pode fazer para trás, pode fazer para frente, para relaxar. Você pode segurar a contração aqui, próximo da orelha, e depois relaxar e soltar um suspiro. Segura 1, 2, 3, solta um suspiro. Relaxa. Ótimo. Relaxa Puxar a bastante. cabeça, relaxa bastante. Puxar a cabeça para um lado, né? Com uma força não muito grande, né? O braço tem que estar relaxado, de preferência não apoiado o outro braço. Volta para o centro. Vamos fazer para o outro lado, braço relaxado, puxou a cabeça. Volta, olhando lá para cima. Faz aí de casa você que está vendo a gente para poder ver o efeito que dá no seu corpo, né? Melhora na mesma hora. Ótima. O queixo para baixo. Volta. E aí você vai repetir essa sequência. É uma sequência muito simples. Você pode fazer. E rapidamente vai ter um efeito. Melhora a circulação na hora, você já sente uma diferença no seu pescoço. Sim, é verdade. Né? E aí, assim, depois que você fizer esses movimentos, você pode chegar, ficar em pé, se esticar, se espreguiçar mesmo, espreguiçar para trás, para você fazer a sua curva da coluna lombar. É muito importante. Tá bom?
colocar a mão lá embaixo, no pé, né? Pode até dobrar o joelho, pode até dobrar o joelho, mas assim, você faz de um lado, vai para frente, depois vai para trás, para sua coluna aliviar. Maravilha. Tudo isso é um composto de coisas para a gente tentar fazer o melhor possível nesse momento em que a gente está vivendo, trabalhando de casa, em que muita gente não tinha uma estrutura para poder fazer, mas que a gente precisa também respeitar o corpo, não é, Ada? Sim, a gente precisa respeitar o quanto a gente pode. E cada um se conhece. É muito importante que a gente obedeça, por exemplo, a gente tinha uma rotina de trabalho. A Sim. gente levantava, a gente tomava café, né? Se arrumava, tomava banho para ir trabalhar. Manter essa rotina. Você continua trabalhando em casa. Mantenha essa rotina. Não, não vou tomar o café agora, e aí no meio da manhã você vai tomar o café e aquilo já embola a sua refeição toda. Então, assim, manter a rotina que É você tinha, que importante. você sabia que você funcionava bem dentro daquela rotina, é importante. Manter os horários de acordar, né? Se arrumar para ir trabalhar. Você está em casa, mas você não está em casa, você está indo trabalhar. Você está indo trabalhar, é verdade. Escovar o dente, né? Porque assim, eu tô O aqui. cérebro entra num contexto, ele entende que você está indo trabalhar. Exatamente. É verdade. Você tá. Aí você desliga daquela função, né? Que é estar em casa e você entra no trabalho. Então, assim, é uma adaptação. A gente já está há 90 dias, eu acho que cada um aí já descobriu como funciona, Sim. né? Mas é sempre Como bom a gente relembrar que o corpo se cansa. Ada, a gente está chegando no final do programa e eu sei que você tem no Instagram um canal que você dá várias dicas, algumas que a gente comentou aqui e outras que o nosso telespectador pode acompanhar também sobre ergonomia e como cuidar do corpo. Você pode deixar o endereço para a gente? sim, @ergonRA. A gente tem Facebook, LinkedIn, Instagram, e aí lá a gente colocou orientações de home office, orientações até para atividades domésticas, Ah, né? legal. Isso é muito bom. Muita gente mudou a rotina também em Sim, casa. muita gente tinha auxiliar em casa, uma faxineira, uma diarista ou uma empregada doméstica, e aí, num momento, as coisas mudaram. E aí é importante a gente também pensar nesse outro lado. Ada, queria te agradecer de verdade por você mais uma vez ter compartilhado com a gente informações e dicas para melhor qualidade de vida de todo mundo que assistiu a gente. Espero que em breve a gente possa se falar, mas quem sabe lá no estúdio ao vivo. Obrigada. Ok, eu que te agradeço pela oportunidade. A gente está passando conhecimento, é sempre muito bom, tá? Estou sempre disponível, tá? Obrigada de verdade. Obrigada a você Todos. que ficou assistindo esse programa, esse bate-papo com a gente. Que você se preocupe com como você está se sentando, como é que você está olhando para o seu celular, como é que você está trabalhando nesse novo momento, para que depois que a pandemia passar, você não tenha problema de coluna, pescoço e todas essas coisas, não é? Vamos evitar isso tudo, só ter um pouco de cuidado. Um abraço grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.